Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao segundo vídeo do sistema do método urânio-chumbo nesse curso de Geologia Isotópica que está sendo ofertado por mim, Thiago Novo, e pelo Fabrício Cachito. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco sobre a geoquímica isotópica do urânio e do chumbo. Então, o Fabrício já falou isso nas aulas introdutórias, vou passar em um minutinho aqui só para lembrar dos átomos e sua estrutura interna. O átomo ele é composto por um núcleo, onde a maior parte da massa está concentrada, cercado pela nuvem de elétrons. No núcleo a gente vai ter prótons e nêutrons. O número de prótons é o número atômico, é o que define o que é o elemento em questão. A natureza tende a formar os estados mais estáveis possíveis. Então é muito comum na natureza, quanto mais próximo o número de prótons for do número de nêutrons, maior vai ser a proporção de determinado isótopo. Por exemplo, aqui o carbono, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, é o isótopo de carbono mais estável. E aí, o átomo que ele vai ter o mesmo número de prótons, ou seja, nesse caso aqui o carbono, ele tem 6 prótons, isso é o que define que é o carbono, mas tem um número de nêutrons diferente, consequentemente um número de massa diferente, vai ser chamado de isótopos. Se você for ver aqui do lado, todos têm 6 prótons, ou seja, todos são carbonos, mas eles têm números de nêutrons diferentes. Um tem 6, outro 7, outro 8, e isso deixa eles mais estáveis ou instáveis. Na natureza, qualquer elemento que é composto por uma quantidade variável em termos de número de massa, mas tem o mesmo número de prótons, vão ser chamados isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons. E como já havia dito antes, quanto mais próximo for o número de prótons do de nêutrons, maior vai ser a abundância desse elemento na natureza. Então, o carbono, que já tinha citado antes, o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, é quase 99%. O carbono 14, que é o que a gente usa na datação, ele é irrisória a quantidade dele. Nitrogênio 14, o número de massa dele é 14, o número de prótons 7, mais de 99%, oxigênio é a mesma coisa e isso é uma constante na natureza. Quando um isótopo instável, quando o isótopo ele é instável, ou seja, quando o número de massa dele, o número de nêutrons dele é muito maior do que o número de prótons, ele vai dar um jeito de se estabilizar. E é quando ocorre o decaimento radioativo. Aqui eu estou colocando uma cloud chamber, que nada mais é esse pontinho no meio que está irradiando para todo lado, a gente está vendo taxas de decaimento por emissão de partícula alfa. Esse pontinho é um mineralzinho, é uma uraninite, e o que a gente está vendo aqui é o decaimento das partículas alfa. O decaimento ele pode ser alfa, beta ou gama, e o que a gente tem que ter em mente é um fenômeno que ocorre a taxas extremamente uniformes. E isso é a base da geologia isotópica. Então, esse gráfico aqui, passando bem rapidinho, vamos chegar à equação geral da geocronologia. Se a gente for pegar nesse gráfico, o número, aqui a gente tem o número de isótopos π e aqui um tempo em unidades de meia-vida. Então, por exemplo, se num tempo zero eu só tenho isótopos π, eu tenho 20 pais e 0 filhos. No primeiro tempo de meia-vida, 10 decaíram. Então, metade decaiu, eu vou ter 10 pais e 10 filhos. Passou mais um tempo de meia-vida, os 10 que estavam aqui, 5 decaíram. Passou mais um tempo de meia-vida, os 5 que estavam aqui, agora só tem 2,5, porque 2,5 já decaiu, e assim consecutivamente, assim proporcionalmente. O número de isótopos π vai diminuir exponencialmente com o tempo. E aí a gente chega na equação geral da geocronologia, onde a gente tem D, que é o número de filhos. O ideal, então, seria que o D0 fosse nulo, porque isso evita que eu tenha qualquer filho bastardo, ou seja, qualquer filho que não é original do decaimento do pai. Então, o ideal é a gente sempre buscar, no caso do urânio-chumbo, algum local que incorpore muito urânio e não incorpore nada de chumbo, porque aí eu não vou ter, em hipótese alguma, uma leitura de um filho que não é proveniente do decaimento. Então, na equação, o D é o número de filhos, o D0 seria o chumbo comum, o filho que já estava ali, mas a gente vai ter que eliminar ele da equação. N é o isótopo π,
A gente vai ter a constante de decaimento, que é a probabilidade de o isótopo pai se transformar num isótopo filho. O T, que é o tempo de meia-vida, é o tempo necessário para que o valor de metade da quantia do pai decaia para filhos. E aí basta a gente medir a quantidade de isótopos pai e de isótopos filho e podemos calcular o tempo passado desde o fechamento do sistema. Lembrando sempre que o ideal é a gente excluir esse D0 aqui. Ok? Então, entrando agora na parte do urânio-chumbo, o urânio ele foi descoberto em 1789, foi por um farmacêutico alemão, esse senhor aqui, o Martin Klaproth, não sei se é assim que fala o nome dele. Foi o primeiro elemento onde se descobriu a propriedade da radioatividade. O nome é em homenagem ao planeta Urano. O urânio ele é um elemento natural comum, tem 5,4 milhões de toneladas no mundo, isso é uma estimativa de 2009. Pertence à série dos actinídeos. O urânio ficou muito famoso com a indústria bélica, principalmente pelas bombas atômicas, e como combustível de usinas nucleares. Houve um grande avanço no entendimento do funcionamento do decaimento do urânio, principalmente durante a Segunda Guerra. Em rochas, tanto urânio quanto tório tendem a se concentrar numa fase líquida na fusão parcial ou na cristalização fracionada. Isso quer dizer o quê? Quando eu vou ter rochas ígneas mais ácidas, a tendência é eu ter mais urânio e tório do que em rochas ígneas básicas. É comum a gente conseguir separar minerais datáveis numa amostra de mão de granito, por exemplo, que é uma rocha muito félsica. Quando eu vou pegar uma rocha máfica, a ultramáfica, às vezes é necessário eu pegar algumas toneladas da rocha para conseguir fazer essa separação. Quando a gente vai para o chumbo vem do latim plumbo, que seria prata líquida, é um mineral pesado, ele é muito macio, altamente maleável, tem pouca condutividade elétrica e é muito resistente à corrosão. O chumbo, acredita-se que a fundição dele começou há mais de 9.000 anos. É o artefato mais antigo que a gente tem ideia, é uma estatueta encontrada no templo de Osíris. E só um pouquinho de história para deixar interessante, lembrando que ele é muito macio, então ele é fácil de trabalhar. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 5.000 anos, tem evidências de que os chineses já produziam esse metal. Tem também indícios dos fenícios há cerca de 3.000 anos, desculpa, agora fugiu um pouco, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, se não me engano, então 4.000 anos. E o que é interessante é que ele é muito passado em encanamentos de chumbo. Durante o Império Romano era passado a prata líquida, né? O chumbo ele era passado, daí vem uma das etimologias de associar plumbo ao inglês plumber, de encanador, que ele era passado em todos os encanamentos. Isso foi até suspeitam, uma das causas da queda do Império Romano foi que começaram a passar muito desse plumbo nos aquedutos e o chumbo contaminava a população e o povo começava a morrer sem saber exatamente do que. O chumbo em excesso em água ele pode gerar aumento de pressão sanguínea, danos nos rins e nos cérebros, no rim e no cérebro, alteração no sistema nervoso. Então isso tudo pode ter sido uma das consequências, uma das causas da queda do Império Romano que vitimou muita gente porque nem sabia o que era. Teoricamente eles estavam passando algo para impermeabilizar os aquedutos. Voltando para a parte da geologia isotópica, os isótopos de urânio e chumbo, uma grande vantagem, uma gigante vantagem desse sistema, a primeira é que são duas cadeias de decaimento. A gente tem que o urânio 238 decai para o chumbo 206, a uma meia-vida que é quase igual à idade da Terra, e a gente tem que o urânio 235 decai para o chumbo 207, com uma meia-vida de 704 milhões de anos. Outra grande vantagem, eles constituem uma cadeia de decaimento. Ou seja, os filhos radiogênicos são radioativos também. Então, eu posso pegar, por exemplo, se eu medir o urânio e o tório 230, eu sei que essa é uma meia-vida de 400 milhões de anos. Eu já consigo colocar um relógio a mais nesse sistema. Outra questão, então. Os isótopos de urânio e chumbo, o pai de maior massa decai para o filho de menor massa e o pai de menor massa decai para o filho de maior massa.
O 238 decai para o 206, o 235 decai para o 207. A meia-vida dos 238 é praticamente a idade da Terra. O urânio 238 ele é muito mais abundante e com uma meia-vida muito maior. Isso garante a ele dar dados muito mais confiáveis. Por quê? A partir do momento que eu tenho muito urânio na rocha decaindo, o urânio 238 ele demora muito para decair, ele tem uma abundância muito maior. É muito mais fácil de eu detectar ele, já que ele constitui mais de 99% de todo o urânio disponível. E a meia-vida dele é muito grande, isso quer dizer que ele vai decair vagarosamente. Quando eu vou medir o urânio 238, ele me dá uma segurança muito maior, porque eu vou pegar muitos mais dados de urânio 238 do que de urânio 235, que é só 0,7% do urânio total, dos isótopos de urânio. Além disso, se eu estou tratando de rochas, por exemplo, arqueanas ou paleoproterozoicas, a gente tem que pensar que o urânio 235, a meia-vida dele são 700 milhões de anos. Então, se a rocha for muito antiga, além de eu já não ter quase urânio nenhum inicialmente no meu sistema, grande parte dele já pode ter decaído. E aí, tem algumas curiosidades sobre o sistema. O urânio 235, em termos de abundância, é 0,720 no mundo todo, exceto em um lugar, em Oklo, no Gabão, que é 0,717. Se você for pensar, pô, mas é só 0,003 de diferença, é muito pouco, mas esse muito pouco foi o suficiente para ter 200 kg de urânio a menos. Lá em Oklo é um depósito de urânio. Eu vou deixar aqui embaixo esse vídeo explicando o que aconteceu, onde foi esse urânio de Oklo, por que ele sumiu. Ele, na verdade, ele entrou em uma cadeia de reação. O que aconteceu é que lá em Oklo a gente tem um reator nuclear natural. O que a gente precisa para disparar uma reação é um átomo que possa decair, no caso é o urânio 235. A gente precisa de um método de controle da reação para ela não descambar e gerar uma bomba, no caso a bomba atômica seria isso, você não coloca nenhum método de controle. Lá em Oklo a gente tinha um aquífero que era abastecido, que por um lado ele controlava a reação por proporcionar um arrefecimento, por outro, os nêutrons realizavam a partição. O aquífero de lá era diferenciado também. E aí o que a gente tinha ali foi um reator nuclear natural. Em todo o mundo, o que a gente tem em termos de proporção de urânio é 99,27% de urânio 238, 0,720% de 0,72% de urânio 235, exceto em Oklo, que essa proporção fica um pouco desbalanceada, porque grande parte do urânio 235 simplesmente decaiu naturalmente devido a um reator nuclear natural. Para o reator nuclear, então, os nêutrons do aquífero funcionaram para dar o start no que seria essa cadeia de decaimento, e o mesmo aquífero proporcionava o arrefecimento. A partir do momento que começava a ter muita partição, esquentava muito essa reação de decaimento exotérmica e secava o aquífero. Quando secava o aquífero, você parava de entregar nêutrons, então você parava de enviar o decaimento, você parava de, como se fosse de estimular o decaimento. E com isso parava a seção e você sumia com esse reator nuclear natural. Porém, quando a temperatura baixava, o aquífero voltava a subir e voltava a ter o decaimento novamente. E nisso foram 200 kg de urânio 235 embora. Bem interessante, só uma curiosidade a mais para falar sobre esse sistema. E agora vamos lá para as premissas básicas. As premissas básicas: o sistema tem que ficar fechado, o mineral ou o sistema tem que estar fechado, ou seja, se eu vou analisar um zircão, o zircão tem que estar fechado. Se eu for analisar uma rocha total, a rocha total, o sistema tem que estar fechado. A gente tem que conhecer a constante de decaimento que a gente conhece e a gente tem que conseguir medir o filho bastardo, o D0 aqui. Então, para a gente conseguir medir esse filho bastardo, nesse caso é o chumbo 204, que é o chumbo comum. O urânio 238 decai para o chumbo 206 e o 235 decai para o chumbo 207. A gente tem que medir o não radiogênico, que é o 204.
Lembrando que na maioria dos casos a gente vai buscar sempre minerais que não conseguem, o coeficiente de partição para chumbo é muito ruim, então eles não absorvem chumbo durante a formação e absorvem muito urânio. Mas ainda assim é sempre bom a gente olhar para o chumbo 204, ele deve ser sempre corrigido. Todas essas constantes de decaimento é um dos sistemas mais robustos. Essas constantes de decaimento foram definidas na década de 70, no Congresso de Geologia de Sydney, em 77, para ser mais preciso. Para se ter noção, as constantes de decaimento, por exemplo, do sistema lutécio-hafnio foram definidas nos anos 2000. Então, o urânio-chumbo ele já é estudado há muito tempo e isso dá ainda mais robustez ao método. A partir de agora, então, a gente vai entrar em mais aplicabilidade na geologia e sair só dessa parte geoquímica um pouco mais superficial. Valeu!